Vamos começar oficialmente. Boa noite. Hoje a gente vai começar o quarto capítulo do livro da Elaine Pagels, Os Evangelhos Gnósticos. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. O capítulo começa lá por volta da página 88, então a gente está chegando no meio do livro, o que me deixa bastante animada, né? Sinal que a gente está aproveitando bem o estudo, eu acho. O quarto capítulo, a Elaine Pagels vai falar um pouco de uma questão muito polêmica. E eu até fiquei assim um pouco assim, poxa, Elaine Pagels estragou os meus planos. Porque eu estava querendo jogar esse tema mais para o final, né, que a gente vai falar sobre a paixão de Cristo, a morte, crucificação, o que dizem os apócrifos, como que a gente entende isso um pouco na história pela visão da Elaine Pagels. E eu queria deixar esse assunto da morte mais para o final, mas já que ela traz no quarto capítulo, não posso ignorar, então vamos lá. O capítulo 4, ele é muito grande, então hoje eu não vou tentar correr com ele inteiro, eu peguei mais o início dele, e mudando um pouco a minha ideia hoje, porque a minha ideia era seguir só pelo livro de Elaine Pagels, mas foi muito difícil hoje não trazer elementos de fora do livro dela. Então, eu peguei alguns trechos do Evangelho de Filipe, alguns trechos do Cruz de Luz, que é o texto que está aqui no meu livro, traduzido, não o apócrifo de João, Cruz de Luz, tem 3 apócrifos aqui no livro, porque fala justamente da crucificação, e peguei trechos do Novo Testamento, para a gente fazer essa comparação, esse cotejamento de como aparece a morte em vários textos, porque essa vai ser uma questão bastante discutida pela Pagels. Ela ilustra um pouquinho com alguns apócrifos, mas eu pensei, vamos ilustrar um pouquinho mais para ficar mais gostoso o estudo. Então, a gente vai pegar mais a parte inicial, onde ela apresenta a questão, e no próximo encontro que ela vai entrar no assunto dos mártires e outras coisas, que o capítulo é bem extenso. Então, sem mais delongas, vou começar a compartilhar. A questão da morte de Jesus, ela suscita muitos debates no meio acadêmico, nos estudos da historicidade de Jesus. Então, a gente tem várias visões sendo debatidas no meio acadêmico, no meio religioso, no meio teológico, no meio esotérico, né? Aqui eu vou trazer para vocês a minha visão, mas saibam que existem outras interpretações. Eu estou me baseando na Pagels, mas é claro que eu também tenho meu background pessoal e também tenho as minhas crenças. Eu tento deixar isso explícito, porque vocês podem concordar ou discordar, né? Nós estamos estudando juntos, mas cada um tem o seu próprio background de estudo e de crença. Mas a questão da morte de Jesus, ela é debatida dentro de uma diferença de datas, a gente não sabe quando foi, porque aí se existiu ou não Jesus histórico, quando ele existiu, se ele morreu ou não daquele jeito, como retrata lá o filme do Mel Gibson, aquela coisa toda, né, da paixão, da tortura, ou não, se aquilo é uma geografia, né, o que é a geografia? Aquelas histórias que escrevem para falar sobre os santos, para elevar os homens santos, que aí conta milagres e inventa coisas que não aconteceram. Também há quem pense que isso nunca aconteceu e é um personagem literário que foi chamado de Jesus para contar um ensinamento. Há quem pense que aconteceu de uma certa forma e foi contada de outra, com objetivos explícitos de gerar uma doutrina teológica em torno disso, que pega elementos de outras tradições, né, da mesma forma como a gente vê o Natal sendo usado no solstício de verão, que aí pega uma festa pagã e transforma numa festa cristã. A gente sabe que a igreja fez uso de vários símbolos e datas do paganismo grego e outras tradições, então tem uma certa incorporificação do mito, que vai gerando também o mito de Jesus, né? Então, tudo isso fica como pano de fundo da nossa discussão. Eu estou só trazendo aqui para vocês saberem que existe muita divergência, né, nesse tema. Mas o que a Pagels apresenta? Ela vai falar sobre a paixão de Cristo e a perseguição aos cristãos. Então, ela traz um pouco do debate pelos apócrifos e um pouco da parte historiográfica na visão dela. Ela abre o capítulo dizendo que quase todos os relatos sobre Jesus de Nazaré escritos por pessoas hostis ou devotadas a ele concordam que, por ordem
do procurador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, ele foi condenado e crucificado. Então, quase todos concordam dos relatos que existem, e aí a gente tem um problema. Estou digredindo muito hoje, mas vamos tentar ser claro. A gente tem um problema. Às vezes, existem muitos relatos que concordam entre si, porque todos eles estão se baseando numa única fonte comum original, que não necessariamente é uma fonte verídica, né? Então, a gente tem esse problema de investigação. E aí a gente vai ter autores como esotéricos, no sentido Rudolf Steiner, por exemplo, que traz informações que ele não diz a fonte dele, ele não diz de onde ele está tirando, ele fala que é um ensinamento esotérico, e a gente tem autores que não acreditam nessa parte esotérica, então fica esse longo debate. Mas, continuando, a principal fonte para justificar essa ideia de um Jesus que foi condenado e crucificado se baseia no historiador judeu Flávio Josefo. E é dito que ele faz menção a Jesus de Nazaré em uma série de conflitos que perturbam as relações dos judeus com Roma, quando Pilatos era procurador, por volta do ano 26 a 36. E aí existe um comentário atribuído a Josefo que relata que Pilatos, ao ouvi-lo ser acusado por homens da mais elevada posição entre nós, condenou-o a ser crucificado. E aí tudo isso que vai justificar a tal história da paixão de Cristo. Só que a gente tem um problema. Vinícius, se você quiser deixar para a gente nos comentários, se você quiser, né, as fontes, porque o Vinícius ele gosta muito de estudar a parte do Jesus histórico, não teológico e não esotérico. Então, a gente vai encontrar em autores como Bart Ehrman e outros, ou o próprio que eu recomendei, o canal do Chevitarese, que eu não concordo com ele em muitas coisas, mas eu acho que vale para a gente saber o que os outros estão pensando, né? Vale para a gente investigar essa parte histórica também, que vai questionando. Porque a gente tem um problema com o Pilatos, ou com Pilatos e, consequentemente, com o Josefo, né? Eu, pessoalmente, e aqui eu estou falando de um caráter puramente pessoal, né? Eu não acredito nessa história. E vocês não precisam concordar, mas eu não acredito que existiu essa historinha de um Pôncio Pilatos que mandou matar Jesus, porque eu não acredito nessa data. Então, a gente tem vários problemas. Eu acho que Jesus, como eu coloco lá na minha playlist do Jesus Histórico, eu acho que ele morreu ali entre o ano 10 e o ano 40 AC, né, por diversos motivos que eu não vou entrar agora. Mas aí é só uma questão pessoal minha, né? O fato é que a Pagels está trazendo que existe esse debate. Qual o problema do Josefo? O Josefo, ele vive entre o ano 37 e o ano 100, ou seja, ele é do século I. E o Josefo é um historiador muito usado, né, como Antiguidade Judaica, né? Ele escreveu o livro As Antiguidades Judaicas, e aí citam esse trecho que está escrito no original em grego koiné, o grego que é o mesmo grego do Novo Testamento, e tem esse trecho. Eu vou ler o trecho para vocês, e aí eu quero que vocês percebam aqui, vou até aumentar para vocês conseguirem ver melhor, que existem esses colchetes que aparecem aqui, eles estão em colchetes, eu tirei preguiçosamente, tá? Isso tem outras fontes, tem nesses livros dos historiadores de estudos históricos de Jesus. Mas eu tirei da Wikipédia, só porque eu estava procurando a passagem. Mas é bem como eu vi nos outros livros. Esses trechos, eles estão em colchetes porque considera-se que eles são interpolações posteriores. Ou seja, alguém, depois que Josefo já tinha morrido, já tinha publicado o seu texto, já tinham cópias circulando, alguém pegou e corrigiu a cópia do autor, né? Digamos assim. Então, o que diz o texto lá do século I, do Flávio Josefo, que é usado como fonte histórica para provar a existência da crucificação de Jesus, né? Havia nesse tempo Jesus, um homem sábio, e aí o colchetes, se é lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal, que fazia os homens receberem a verdade com prazer. Fecha colchetes. Ele fazia seguidores tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pôncio Pilatos, seguindo a sugestão dos principais entre nós, condenou-o à cruz, os que o amaram no princípio não o esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, com os divinos profetas tinham previsto estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não está extinta até hoje. Tem muitas fontes de quem estuda que indica essas fontes em colchetes no texto, porque não é o tom
do texto do Flávio Joséfo. O Flávio Joséfo não era cristão, então é muito estranho ele dizer ele era o Cristo, ele apareceu vivo no terceiro dia, porque tudo isso são assuntos que só foram surgir no século seguinte, depois da morte do Joséfo, esses assuntos de ter que provar que Jesus ressuscitou no terceiro dia, e todo aquele credo que foi sendo criado, e esses elogios aqui no meio do texto, autor de coisas admiráveis, os homens que receberam a verdade, isso aqui parece mais uma biografia de um santo, a geografia de um guru, né, escrito por um devoto, do que o texto do Joséfo. Inclusive, esse trecho, ele está meio deslocado entre um comentário e outro, assim, ele está meio fora de contexto. E esse trecho, ele só aparece, né, aqui é o argumento, né, nenhum autor faz alusão a esse texto do Flávio Joséfo antes de Eusébio de Cesareia, que é um desses padres formadores da igreja cristã, que é do século IV, lá da época do Concílio de Nicéia, que foi nessa época que os escritos de Joséfo vieram à luz através de fontes cristãs. Antes não se falava muito nesse texto do Joséfo, ele era conhecido por alguns, provavelmente circulava, mas esse texto só vai começar a ser muito citado por causa desse trecho que prova a existência de Jesus nessa época, nessa data e com esse acontecimento da crucificação, ele começa a ser citado pelo Eusébio, lá no ano 300 e pouco. Ou seja, lá mais de 300 anos após a morte, a possível morte do possível Jesus. Então, fica estranho, entendem? E parece que o estilo de escrita também parece mais com a do próprio Eusébio do que com a do Joséfo. Então, é isso que a gente tem como abertura do capítulo da Págios, né? Ela diz, quase todos os relatos concordam com essa historinha, mas todos os relatos surgem a partir, se baseando mais ou menos no Flávio Joséfo e no que os canônicos vão relatando. Só que os próprios textos canônicos, eles são do final do século I DC, né? Eles são lá do ano 90, 100, 110, a redação que a gente tem, que foi surgindo e chegando para nós, né? Claro que talvez houvesse manuscritos mais crus, como a gente teve quando a gente falou sobre o Evangelho de Tomé. Mas é uma coisa que foi sendo redigida, que foi sendo montada, foi uma história que foi sendo construída. Então, a gente saber que existe essas dúvidas a respeito da autenticidade do texto do Joséfo põe em xeque a autenticidade do acontecimento histórico, né? E aí a Págios comenta sobre o Evangelho de Marcos, né? Marcos, provavelmente o mais antigo texto do Novo Testamento, que é do ano 70 a 80, estimado, menciona como Jesus, traído por Judas Iscariotes à noite, no jardim de Getsemane, do lado oposto de Jerusalém, aquela história, foi preso por homens armados enquanto seus discípulos fugiam, condenado por Pilatos por incitar a rebelião, foi condenado à morte. Eu vejo esse relato da condenação, ele aparece em vários textos, incluindo em apócrifos. E o fato dele aparecer muito me faz pensar que talvez tenha acontecido algum fato que levou à construção dessa história, que depois foi usado para dar base à construção de um mito de um homem-deus para sustentar um credo de uma igreja que se forma teologicamente, né? Mas me parece que pode ter acontecido. Eu, pessoalmente, acredito na existência de um Jesus histórico, mas muito diferente do que é contado, né? Mas a gente vê sempre essa questão de que Jesus é perseguido. Os discípulos fogem, ele é condenado por incitar rebelião, condenado por estar se afastando de seus antepassados, né, de seus predecessores, né, porque ele insere elementos novos na tradição judaica dos saduceus, tradicional lá de Jerusalém. Então, tem muitas coisas que a gente pode, né, questionar quando a gente vai investigar esse tema. Continua Págios. Os evangelhos segundo Lucas e João, escritos provavelmente uma geração mais tarde, então a gente tem Marcos, que é lá do ano 70, 80, lembrando que o evangelho de Tomé talvez seja mais antigo que o Marcos. Aí depois tem Lucas e João, que é a redação que a gente tem acesso 90, 110. E aí a gente vai ver que dentro dos próprios sinóticos, incluindo João, né, no Novo Testamento,
a descrição da morte também é diferente, né? Tem fatos diferentes que acontecem, então fica aquela dúvida no ar. Então, Marcos, Jesus é perseguido, ele é traído por Judas naquela história toda, perseguido e preso, e condenado à morte. Em Lucas e João, tem uma descrição mais heróica da morte de Jesus, né? Que ele perdoa os seus torturadores e faz uma prece e aí morre, e aí tem aquela frase, Pai, por que me abandonaste, ou como me glorificaste, e fica-se eternamente discutindo se ele disse ou não essa frase, né? Todos os 4 evangelhos aqui do Novo Testamento descrevem o seu sofrimento, morte e o sepultamento apressado. Os evangelhos, é óbvio, interpretam circunstâncias que o conduziram à morte, demonstrando a sua inocência. Marcos diz como os sumos sacerdotes e os líderes de Jerusalém planejaram a prisão e a execução de Jesus em virtude de seus ensinamentos contra eles. João apresenta um relato mais completo, plausível do ponto de vista histórico, na opinião da Págios. Menciona que a crescente popularidade de Jesus atraiu inúmeros seguidores ao seu movimento, e por essa razão os sumos sacerdotes convocaram o Conselho de Sinédrio para discutir os perigos de um distúrbio. Mas a gente sabe que o Sinédrio tem esse conselho dos mais velhos, né? Que o José de Arimateia fazia parte, que Nicodemos fazia parte também, a gente sabe. Mas aparece também o Sinédrio como personagem no proto-evangelho de Tiago, que é aquele texto que a gente viu lá no estudo do Jesus histórico no início do ano passado, para quem acompanhou, que fala sobre a gestação de Maria, e quando José encontra ela grávida, dá uma confusão, e aí o Sinédrio vai julgar o caso, e por isso que eles fogem, né? Porque ela não podia ter engravidado, fora do casamento, aquela coisa toda. Então, tem esse poderio dos antigos judeus, sacerdotes, no Sinédrio, que tem uma questão jurídica aí, né? E parece que a existência de Jesus causa muita comoção. Então, quem gosta de ver Jesus como um camponês que é líder de uma revolta popular, tem uma visão mais social materialista de Jesus, existem várias versões de Jesus, né? Gosta muito dessa visão assim de que ele estava causando uma comoção, né? Porque ele aceitava mulheres, pessoas de diversas classes e não prestava pagamento ao Templo de Jerusalém, aquela coisa toda. Mas o fato é que ele estava causando uma comoção. E a gente vê isso, inclusive, quando a gente vê pelo viés do Jesus que esteve entre os essênios, que é um ponto que eu penso, né? Quando ele sai dos essênios, ele traz com ele alguns membros da comunidade de Qumran, ou ali das cercanias, né? Como no Novo Testamento, alguns discípulos de João Batista se tornam discípulos de Jesus e passam a viajar com ele enquanto ele vai ensinando. Então, ele mesmo para os heterodoxos, porque os essênios são considerados heterodoxos, né, divergentes da ortodoxia de Jerusalém, dos saduceus, e até mesmo dos fariseus, que já são, né, outra versão, a gente tem que pensar que não existia o judaísmo, né, são judaísmos diferentes. Então, mesmo para os essênios que já tinham uma visão divergente da ortodoxia de Jerusalém, Jesus ainda era mais diferente ainda. Então, eu imagino que se ele existiu dessa forma, que eu penso, ele causou muita comoção, ele causou muita confusão, porque ele traz elementos de magia egípcia no ensinamento dele, a gente vê pelos apócrifos, ele traz elementos da mística judaica, lá os textos das carruagens, das Merkavá, a Rabino Akiba, que vem lá da Galileia, né, Simeon ben Yochai, o Zohar, que vem lá da Galileia, a questão dos palácios, da angiologia, e ele, inclusive, dialoga com gregos. A gente vê trechos muito curiosos, né, porque quando eu falo do Novo Testamento, eu não descarto o Novo Testamento, às vezes pode soar assim para vocês, mas eu não descarto o Novo Testamento como se fosse tudo falso, né? Eu acho que a gente tem que olhar com cuidado, né? Separar joio de trigo, fazer uma mineração ali, porque eu acho que tem elementos adicionados e elementos adulterados, traduzidos ou acrescentados no Novo Testamento. Mas eu acho que algumas coisas
parecem fazer alguma coerência. Então, às vezes, eu pego uma passagem ou outra do Novo Testamento. Então, no Evangelho de João, Jesus vai estar sendo procurado por gregos. Aparecem gregos na Páscoa perguntando por Jesus porque queriam se encontrar com ele para bater um papo. Então, para um judeu tradicional, para um essênio, para um fariseu, para um saduceu do Templo de Jerusalém, ter um homem falando de ensinamentos diferentes, que não segue os costumes ali, que ensina nas sinagogas no sábado, que não está nem aí para as regras oficiais ali do templo, que chega ensinando e causando comoção, né? Quem é esse jovem aí ensinando e não beija os pés ali do mais velho, porque tem algumas cenas assim, né, no Novo Testamento, e que fala umas coisas meio estranhas e ainda recebe gregos, né? Deve ter causado um desconforto ali social. E aí eu fui cavocar que é o que eu falei que hoje eu fugi um pouquinho da Págios. Eu fui cavocar no Novo Testamento passagens que reforçam isso que a Págios disse, de que Jesus estava sendo perseguido, julgado no Sinédrio, aquela coisa toda. E vejam que isso dá para a gente pensar em termos de que é plausível de ter acontecido. Que assim, alguém ser preso ou perseguido por uma crença ou por estar causando uma comoção pública diferente e estar ensinando umas coisas que não respeita as tradições dos antigos ou discorda deles, isso acontece até hoje, né? A gente sabe, infelizmente. Então, eu fui encontrar passagens que mostrassem essa versão mais da história que pode ter acontecido, né? Então, eu trouxe bem rapidinho aqui para vocês, são poucas passagens. Não vou ficar lendo os números, tá? Aí vocês olham, que é o Evangelho de Mateus. Primeiro, Jesus acusa muito os hipócritas, né? Ele não tem medo de falar mal dos outros, digamos. Ele não é que ele está falando mal, mas ele está acusando o que ele vê como erro, né? Como um bom essênio, que acusa o espírito da iniquidade, o espírito da falsidade, e fala que aqueles lá de Jerusalém são os filhos das trevas. Os essênios falam sem o menor pudor. Jesus também não tem muito pudor, ele fala malditos sois, são hipócritas, ele não tem muita papas na língua, se a gente for sair um pouco dessa visão romantizada de Jesus e buscar mais um sábio firme, um mestre, né? Então ele fala, quando orardes, não seja como os hipócritas, que se põem de pé nas sinagogas a fim de serem vistos, né? Então tem aquele monte de hipocrisias que ele descreve, eu trouxe só uma como exemplo. Mas ele está falando dos hipócritas das sinagogas, vejam bem. Guardai-vos dos homens, eles vos flagelarão em suas sinagogas. Então, cuidado, que os homens nas sinagogas vão perseguir vocês. Acautelai-vos do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Ele está deixando claro de quem ele discorda. Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Olha que interessante, vocês vão entender porque eu destaquei essa passagem mais no fim do dia de hoje. Mata os profetas e apedreja os que são enviados. Vos matarão, diz Jesus para eles, né? Vos matarão e sereis odiados por causa do meu nome. Surgirão falsos profetas em grande número e enganarão a muitos, até hoje. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. E aí a gente vê que, logo após esse período, a gente vê o surgimento de comunidades cristãs gnósticas no Egito, na Antioquia, na Síria, na Armênia, na Turquia. Eles realmente fogem, se a gente perceber, para onde vai as comunidades cristãs e gnósticas. Jesus percorria a Galileia, aqui no Evangelho de João. Olha que interessante, ele percorria a Galileia, não podendo circular pela Judéia, porque os judeus o queriam matar. Ele estava impedido de circular, porque ele estava tendo que fugir já em vida, né? Procurais matar-me, porque minha palavra não penetra em vós. Se eles me perseguiram, também vos perseguirão. E aí em Mateus de novo. Jesus entrou no templo e enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram, com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que deu os frutos do reino. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Procuravam meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas os consideravam profeta.
Então, vejam a cena, assim, vamos humanizar um pouco a cena. Ele estava no templo ensinando, se aproxima aos líderes religiosos da época, os ortodoxos, que questionam: qual é a sua autoridade? Quem te passou a tradição? Você não está sendo tradicional. Quem é você para ficar aí falando essas coisas? Eles questionaram Jesus. E aí Jesus responde para eles, um pouco mais à frente, mas é esse mesmo contexto, que o reino de Deus será tirado de vocês, os religiosos, e será dado a um povo que dê frutos, que aproveite o ensinamento, né? E aí, quando esses sacerdotes se tocaram ao ouvir as palavras de Jesus, que ele estava falando deles, eles ficaram ofendidos. E por isso eles queriam muito prendê-lo. Eles estavam egoicamente ofendidos, pessoalmente, politicamente prejudicados, tinha algo grande acontecendo ali. Como a gente vê que acontece até mesmo com a Polônia de Tiana depois, que não tem nada a ver com o cristianismo, né? Não tem nada a ver, é mentira, mas ele é mais um pitagórico, filósofo, ele também é perseguido, ele também tem que fugir e salvar a vida dele porque tem um tirano, né, um imperador romano que quer a cabeça dos filósofos, que mata os filósofos, e o Apolônio de Tiana está na reta. Então isso acontece com Blavatsky, com outros, né, acontece sempre uma certa assassinato de reputação, perseguição, tentativas físicas de agressão, né, isso acontece. Cuidado também para a gente, só fazendo parênteses, para a gente não cair naquela falácia do se estão falando mal é porque é bom, porque tem coisa que é charlatanismo mesmo e que é ruim mesmo, né? Aí cada um com sua consciência, sua sabedoria para investigar. Mas o fato é que eles estavam tentando encontrar um meio de prender Jesus, porque por ele ter essa atitude muito acolhedora dos diferentes, que é o que a gente vê na atitude dos gnósticos depois, e de viajar muito e ensinar sem medo, ele acaba conquistando também com as suas palavras, porque tem toda uma sabedoria ali. Imagina ouvir um grande iniciado falando, deve ser uma coisa muito forte ouvir pessoalmente alguém como Jesus falando, né? Então, havia multidões seguindo ele. Mas os sacerdotes do Templo de Jerusalém e os saduceus queriam matá-lo. Está claro no texto. Último trecho que eu peguei do Novo Testamento. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus, enviadas pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ou seja, em algum momento ali, houve uma emboscada. Existia o Judas Iscariote que traiu? Não sei, mas é bem provável que se isso aconteceu, é possível que um discípulo tenha traído o mestre. Não é incomum acontecer pessoas que se voltam contra nós depois de muito nos considerar, né? Isso acontece. Então, essa cena de que houve uma emboscada e tal, eu considero muito possível que chegou ali uma multidão pronta para prender e bater. E nem sempre um mestre está livre de sofrer as situações sociais de forças muito tenebrosas, quando se voltam contra os filhos da luz, né? Bom, parando com a minha longa digressão, voltando para Elaine Pagels, eu queria dar esse cenário para vocês, né? Mas então, a Pagels vai considerar. As fontes têm esse consenso em relação ao Flávio Josefo, ao Pôncio Pilatos, à crucificação. Algumas, né? Não todas, a maioria. Mas se as fontes possuem um consenso em relação aos fatos básicos da execução de Jesus, os cristãos discordam radicalmente de sua interpretação. Um texto gnóstico de Nag Hammadi, o Apocalipse de Pedro, descreve uma versão totalmente diferente da crucificação. Aí aqui a Pagels vai entrar em algumas versões de apócrifos que mostram uma versão diferente daquela que a gente conhece, de ser torturado, chicoteado, coroa de espinhos, carregar a cruz, ser pregado, aquela versão hollywoodiana, a gente não encontra nos apócrifos necessariamente.